aquilo que o Senhor quer falar, as orientações que vêm do alto, meu Pai, aquilo que vier da minha natureza terrena, carnal, que o Senhor não permita, meu Pai, que venha a ser proferido, e ainda até que seja, mas que essas pessoas não recebam, elas recebam somente aquilo que vem do Senhor, porque nós estamos aqui na condição de propagadores do Teu Evangelho. Nós não somos nada e nem ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 4, né? Fala bem assim: a fidelidade e o zelo na pregação. Fidelidade, o que é você ser fiel? É você não trair, não é assim, gente? Fidelidade, é você, já está dizendo que você não pode trair. Fidelidade e zelo na pregação, está escrito bem assim: conjuro-te, que quer dizer oriento, né? Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuna, que não corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo, no versículo 3, que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, vamos aqui adiantar, nós vamos até o versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Eu gostaria que você prestasse atenção agora no pastor, por favor. A orientação de Paulo era a respeito da fidelidade em relação à pregação. O que tem acontecido muito nos dias de hoje? Nós estamos aqui para falar mal de outras igrejas e outros pastores? Não. Nós estamos aqui para fazer e cumprir a orientação que foi dada há muitos e muitos anos atrás. Paulo, ele já não está mais no nosso meio, porém essa palavra que é verdadeira, ela permanecerá para sempre. Como é que está, o que é que está escrito? Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras, elas não hão de passar, ou não passarão, como esteja aí na sua Bíblia. Ainda que esteja um pouco, você fala, pastor, a interpretação aqui é uma, mas você pode ter certeza que vai surtir o mesmo efeito. A tradução pode ser até diferente. Então você veja que nos chama a atenção aqui no versículo 3 do capítulo 4: pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. O que é cobiçar? Cobiçar é desejar, é você almejar, você querer algo. Quando você cobiça uma coisa, é porque você tem interesse naquela coisa. E eu pergunto para você, e você não precisa responder para mim, mas sim para você mesmo, porque eu também estou respondendo para mim agora nesse momento. E eu falo para você que é bem verdade que muitas pessoas, que elas vêm até mesmo ao templo, elas vêm na casa do Senhor, elas vêm normalmente para receber algo de Deus, para adorar esse Deus, para aprender da palavra. Porém, quando o Espírito Santo ele usa alguém para exortar, para trazer uma palavra que ela bate firmemente ao coração e vai contra os princípios daquilo que nós gostamos, ela causa um efeito como se fosse um verdadeiro choque. Quem está entendendo, pessoal? Quantas são as pessoas que elas têm um carinho por determinados pregadores? Quantas são as pessoas que, quando ouvem falar que determinado pregador está em um lugar, elas procuram ir para aquele lugar, elas procuram acompanhar?
Pastor, isso é pecado? Não é pecado, desde que esse pregador, ele esteja proferindo a palavra de quem? De Deus. Porque chegará o tempo, como a Bíblia fala aqui, em algumas traduções vai estar escrito bem assim, que as pessoas irão procurar mestres para si, segundo o interesse da sua cobiça. Ou seja, meus amados, nem sempre aquilo que para nós soa bem aos nossos ouvidos, é o que Deus ele quer falar. Eu sempre falo isso. Eu passei em um ministério que tinha uma senhora que ela não se separava daquelas caixinhas de promessa. Quem sabe o que é a caixinha de promessa, pessoal? Aí ela tirava a promessinha diária. Quando tirava aquela promessa, e a promessa era favorável àquilo que ela queria, ela ficava o dia todo em paz, feliz, glorificando, exaltando, cantando louvores, exaltando a Deus. Porém, quando vinha uma palavra que vinha de encontro ao coração, que era uma palavra de ordem, de conserto, ela começava a ficar o quê, igreja? Triste. Preste atenção que Deus ele quer falar para você. O pai que ama, ele repreende. Você já leu aqui junto conosco. Nós que somos naturais, nós que somos homens, nós queremos repreender os nossos filhos porque nós amamos. Imagina o Pai Celeste. O amor que ele tem por nós é tão grande, pessoal. É imensurável de uma forma que nós não conseguimos medir. Você pode ter certeza. E ainda que você venha ouvir uma palavra, lógico, infelizmente tem alguns pastores que eles sobem no altar para exortar com a palavra direcionada, porque ele não tem coragem de procurar a pessoa e orientar ela como ovelha. Então ele usa o púlpito para poder expor a situação, a vida de muitas pessoas. E a característica desse ministério, que nós temos pedido a Deus todos os dias, e eu peço todos os dias que Deus ele venha nos dar essa orientação, tanto a mim como aos demais pastores, que eles venham ter zelo por essa palavra e que eles venham segui-la fielmente, eles venham ser fiéis à Escritura, eles venham ser fiéis àquilo que está escrito, àquilo que está sendo proferido. E essas foram as orientações de Paulo. Então, não venha se escandalizar quando você vê alguma pessoa saindo de uma igreja ou de um ministério porque ela ouviu uma palavra e essa palavra não foi agradável ao seu ouvido. A palavra, ela é espada. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou até sobre a divisão. Falou ou não falou, pessoal? Que ele é espada. Algumas pessoas irão concordar. Algumas pessoas até mesmo dentro da nossa casa, elas irão concordar com você e outras não. Quem aqui tem um familiar que ainda não se converteu? Levante sua mão, pessoal. Ele ainda não se converteu, mas pela fé, se você crê que existe um Salvador, ele ainda não se converteu, mas pela minha fé ele já é um homem de Deus. Você vê dessa forma, pessoal? Então eu tenho que ver dessa forma, porque se eu não crer naquilo que eu prego, eu tenho que deixar de fazer isso. E você, ainda que você não seja pastor, ainda que você não seja um ministro do Evangelho, você também tem que crer no poder dessa palavra. Tem pessoas que elas não têm coragem de subir aqui, mas você é um profeta de Deus dentro da sua casa, você é um profeta de Deus dentro da sua família, e nós somos o que nós confessamos. Quem aqui já se deparou diante de uma situação que você ficou acuado, pessoal? Que você ficou com receio? A minha mão já está lá em cima. Tem pessoas que não tem nem coragem de levantar a mão, mas minha mão já está lá em cima. Quem aqui já correu, um cachorro colocou atrás de você para lhe pegar e você já correu? Levanta sua mão. É triste, não é, pessoal? É ou não é? Aí você fica com medo, você corre. Quanto mais você corre, mais o cachorro faz o quê? Pega, não pega. É ou não é, gente? Aí você vai, ó. O que é que você faz? Pega qualquer coisa. Parece que cria uma linha, o quê, pessoal? Imaginária. É ou não é, gente? Automaticamente o cachorro faz o quê? Ele para, ele se esquiva. E assim também é o inimigo da nossa alma. Se você está passando por uma luta, se você está passando por uma prova, mas diante de toda a prova, diante de toda a luta que você estiver passando, você for baixar sua cabeça para os problemas, o que vai acontecer? Uma hora o inimigo ele vai avançar.
existe algo poderoso na sua vida. Por isso que nós estamos falando aqui a respeito da fidelidade da palavra, a respeito do poder dessa palavra. Se você entender e pegar para si o que está sendo proferido nessa noite aqui, você sairá daqui uma pessoa diferente. Ah, pastor, eu ouvi tantas coisas em outros lugares, por que aqui é diferente? Eu não estou dizendo que aqui o Deus é diferente, o Deus é o mesmo. Mas algumas vezes nós aprendemos errado. Até tem pessoas que ensinam correto. E o que eu tenho pedido a Deus, o dom que eu tenho pedido a Deus, eu não tenho pedido a Ele o dom de cura, eu não tenho pedido a Ele o dom da profecia, eu tenho pedido para que a vontade dEle venha ser proferida na minha vida. Se os dons, eles serão aguçados para a cura. Luaninha está o quê? Fazendo gestos, é? Essa Luana é uma bênção. É, não é, gente? Luana, daqui a pouco vou dar a oportunidade para você louvar, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, se Deus ele vai trabalhar na minha vida no lado da cura, da libertação, Jesus, eu fico com vergonha, perdão, Lu. Se Deus ele vai trabalhar na minha vida no lado da libertação, na cura, amém. Porém, eu tenho que procurar pedir a Deus para que ele venha, pelo menos o principal. Pode se faltar todas as coisas dentro da igreja, mas a única coisa que não pode faltar é isso aqui, ó, a palavra. Porque aquele que me garante, ele fala: passarão os céus e a terra, e a minha palavra ela não o quê? Passará. E também fala que através da verdade nós seremos o quê, igreja? Livre. Quando fala que você será livre dos problemas familiares, os problemas financeiros. Então a palavra nos garante que através da libertação, do poder dessa palavra, nós e todos os nossos familiares também eles serão livres, porque você irá refletir o poder de Deus na sua vida para essas pessoas, o aroma bom, doce e suave através dessa palavra. E não precisa ter encenação, eu não preciso fazer outra coisa, é simples e objetivo. Se eu ler essa palavra aqui, ainda que eu não venha nem pregar, ela vai surtir um efeito positivo na sua vida. Quem crê, pessoal, diga eu, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 4. Jeremias, capítulo 8, versículo 4. Em nome do Senhor Jesus. Por que nós damos mais tempo para a palavra? Porque eu sei, meu irmão, que quando nós estamos lendo isso aqui, quando nós estamos lendo essa palavra aqui, pessoas estão sendo livres, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão tendo sua vida transformada, porque essa palavra, ela é pura, verdadeira e fiel. Ainda que você não venha ser fiel, mas o nosso Deus é fiel, e através da palavra dele, irá se manifestar coisas grandes na sua vida. Livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 4. Quando nós falamos a respeito que existirá tempo que pessoas irão procurar mestres segundo a sua vontade, não quer dizer que não faltarão mestres que não deixarão de fazer a vontade de pessoas, não. Você sabia que tem mestres, tem profetas, tem pastores, tem líderes que têm prevaricado, tem pessoas que eles têm deixado de cumprir e dar para as pessoas a determinação que está escrito, com medo de perder o membro, com medo de perder o dizimista da igreja, com medo de perder a ovelha. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez eu falei isso, aí seu Zeca ali, que eu amo de coração, ele falou: pastor, nunca mais fale isso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Faz muito tempo que eu não falo isso, mas o meu compromisso é com a sua alma. É com a sua alma. Eu amo você, mas o meu compromisso é com a sua alma. Não adianta eu querer passar um pano, passar a mão na sua cabeça e eu deixar de falar a verdade. Não adianta de repente eu deixar eu prevaricar e não exortar você dentro da palavra de Deus. E quando você faz isso, ainda que você esteja na condição de líder, de pastor, mas Deus ele não se agrada. E eu vou mostrar para você dentro do que? Da palavra. E eu quero que você acompanhe aí, para depois que não fale: não, o pastor está falando algo que é dele. Você tem que acompanhar não somente o que eu como pastor falo, mas todos os pastores, se eles estão falando o que está dentro da palavra de Deus. Diga amém, igreja.
Livro de Jeremias capítulo 8, a partir do versículo 4. O título é: o castigo é inevitável. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Essa palavra é atual, pessoal? É atual ou não é? Tem pessoas que você conhece, que elas conhecem a palavra, elas já ouviram isso aqui, mas elas estão insistindo e persistindo ainda no engano, ainda que elas estejam caindo, mas pessoas que você conhece, que elas estão nessa condição, existe ou não existe? Por isso que todos os dias nós falamos: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não, o que, igreja? Caia. Nós temos que ter essa vigilância. No versículo 6, eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? É atual isso aí, pessoal? Ah, irmão, mas eu fiz isso errado. Quem é que não faz? É ou não é, gente? Pessoal, esse evangelho que estão tirando a cruz não é evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que você é pecador, sim. Deus, Ele nos ama, mas Ele aborrece o quê? O pecado. Ele ama cada um de nós, independente do que você esteja fazendo. Mas uma coisa é você ter a sua natureza pecaminosa, outra coisa é você viver na prática da iniquidade, é você saber que aquilo é pecado e você viver insistindo no erro. Ah, eu vou fazer porque Deus, Ele é misericordioso. Tem pessoas que são assim, pessoal: é misericordioso, Ele vai me perdoar, então eu vou fazer, não tem problema, eu faço hoje errado e amanhã eu peço perdão, Deus, Ele me perdoa. Nós podemos enganar qualquer pessoa, mas com Deus não se mercadeja, não se brinca e não se zomba. É forte, pessoal, essa palavra? Mas é verdade. Eu tenho certeza que se eu falar a verdade para você, ainda que para você venha ser um impacto agora, mas eu vou ganhar um guerreiro para o reino de Deus. E amanhã você vai estar proferindo essa mesma palavra dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você passar, e pessoas irão ser saradas, irão ser libertas, porque você irá refletir essa palavra na sua vida. No versículo 6 do livro de Jeremias capítulo 8, eu estou voltando aqui só um pouquinho. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa de sua maldade, dizendo o que eu fiz. Cada um corre a sua, o que, pessoal? Carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola e a andorinha, o grou, observam o tempo da sua arribação. Mas meu povo não conhece o meu juiz? Você está entendendo o que Deus está querendo falar? Na verdade, Deus está falando. O que vai acontecer vai ser se você está recebendo o que Deus está falando. Porque em alguns momentos da nossa vida nós iremos nos deparar com uma palavra de juízo. E qual é a palavra de juízo? A palavra de juiz, ela vem para executar. E a execução, ela é bem assim, pessoal: ou você será sentenciado, ou você será o quê? Absolvido. E tem pessoas que estão rindo à toa, dentro de uma normalidade. As coisas estão de cabeça para o alto, as coisas estão extremamente complicadas, mas elas estão naquela situação: não, está tudo bem, é tempo de paz. Quem sabe aqui se você está passando por um tempo de paz ou um tempo de juízo? Você sabe? Eu sei como é que se encontra a minha condição hoje, eu sei o que eu tenho enfrentado, eu sei como se encontra a minha vida nos dias de hoje. E eu sei que tem pessoas aqui que, ainda que elas não queiram declarar, mas tem pessoas que sabem que estão enfrentando algumas lutas por causa delas não estarem sendo sensíveis à voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele é muito fiel e justo, porque Ele fez aqui, olha só a comparação, para que ninguém venha passar despercebido e venha querer se inocentar, né? Ah, pastor, porque eu não tenho
eu não tenho percebido. Ele falou aqui, ó, até a cegonha, no versículo 7, até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha, o grou observam o tempo da sua ribação. Mas meu povo não conhece o juízo do Senhor? No versículo 8, como pois dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, pois com efeito é falsa, pena dos escribas, a converteu em mentira. Tem pessoas que estão pregando doutrinas segundo a sua própria vontade, implantando no coração das pessoas, pessoal. E a sã doutrina é essa daqui, ó, a palavra de Deus. O versículo 9: os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitarão a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. A tempo, o profeta como o sacerdote usam a falsidade. Quem é que está falando? É o pastor? Eu estou falando aqui de determinado sacerdote e determinado profeta? Não, mas a Bíblia fala que existem profetas e sacerdotes que pregam segundo o seu conceito e segundo pegam a palavra de Deus, mas eles distorcem para tentar angariar fiéis para eles. E nenhum de vocês aqui tem compromisso com o pastor Júlio. Vocês têm compromisso com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. Vocês têm compromisso com a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque quando Pedro chegou, interpelado por Cristo, e foi assim perguntado: Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, Senhor. O que foi que o Senhor Jesus falou? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas, elas são de quem, pessoal? De Cristo Jesus. Ele é o bom pastor. Nós estamos aqui na condição de sacerdote hoje, guiando um rebanho de pessoas que têm crido na palavra que tem saído da nossa boca, porque nós estamos nos esforçando todos os dias para sermos seres humanos melhores, para pregar e tentar, através dessa palavra, se desviar todos os dias do mal. Diga amém, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Aí aqui no versículo 11 do capítulo 8: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Você está entendendo? Curar superficialmente? A cura, ela é completa. Quando houver uma cura no seu coração, uma cura na sua alma, ainda que tenham feridas abertas na sua carne, mas aquilo que está dentro, a paz que está dentro do seu coração, ela irá sair, ela irá refletir na sua vida em todos os aspectos e sentidos. A cura do Senhor Jesus, ela não é superficialmente, a cura, ela é por completa. O nosso Deus, ele cura por completo. Aí aqui fala no versículo 11: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, no versículo 12, porque cometem abominação sem sentir. Por isso, vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão como caem, como os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei o que passarão sobre elas. No versículo 14: porque estamos ainda sentados aqui, reunidos, e entremos nas cidades fortificadas, e ali passaremos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra quem, pessoal? O Senhor. Você pode fazer algo contra mim, você pode fazer algo contra qualquer uma pessoa, mas você irá prestar contas com quem, pessoal? Com Deus. Não se preocupe em me agradar, preocupe-se em agradar a Deus, nem se preocupe em agradar a você próprio, porque tem pessoas que falam que nós já somos orientados, é ou não é, pessoal?
primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, depois fulano. Não, tem que ser primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus. Aí depois você irá pensar se você irá agradar a você. Porque quando você pensa em Deus, quando você agrada a Deus, você pode ter certeza que automaticamente Ele irá se encarregar de te agradar. Porque Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele prometeu. Ele é fiel e justo. A mão dele está encolhida, pessoal, para que não possa chegar. Os ouvidos dele estão tapados para que não possa ouvir. Os olhos dele fitados para que não possa enxergar de forma nenhuma. A palavra dele fala que os olhos dele estão sobre toda a terra, procurando os fiéis. Pastor, coitado de mim, eu sou pecador. Eu sou pecador também, pessoal, mas eu tenho me esforçado todos os dias para me desviar do mal. O que é que a Bíblia fala sobre Jó? Jó era um homem íntegro e reto e que se desviava do quê? Do mal. Nós temos que se desviar. Não você vê que ali existe algo errado e você está indo para cima daquilo. Quando você comete isso, quando você faz isso, é porque você está procurando o que é pior para você. Quem está entendendo, pessoal, o que Deus está falando? Nós paramos em qual versículo? Ajuda aí, pessoal. Versículo 15, não é isso? Espera-se paz e nada há de bom. É ou não é assim, gente? A pessoa que vive na prática da iniquidade vive esperando paz, mas infelizmente nada há de o quê? De bom. O tempo de cura, e eis que o terror, desde Dan se ouve o refolegar dos seus cavalos, toda a terra treme a voz dos inchos dos seus garanhões, e vem e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela, porque eis que envio entre vós serpentes áspides, contra os quais não haverá encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Esse versículo aqui em especial está se referindo ao povo caldeu, aqueles que eram inimigos do povo de Israel, do povo de Deus. E aqui existe pessoas que elas têm um inimigo número 1 na vida dela. Tem pessoas que elas têm um inimigo número 1 do vício. Ela não consegue se libertar de determinada coisa. Mas isso tem vindo na vida dela porque ela também não tem se esforçado. Porque a palavra de Deus, ela nos fala como, pessoal? Se esforça que eu te ajuda. Eu estou convidando você para ser um super crente? Hein? O diabo também é crente, pessoal. O diabo, ele é o quê? Ele é crente. Ele teme e ele treme. Ele teme e ele treme. Eu vou falar uma coisa para você, não se escandalize o que o pastor vai falar. Você sabia que o diabo, em algumas situações, ele teme e treme, por mais que ele seja muito astuto, mas ele teme e treme mais do que muitos que estão dentro da igreja? É verdade. Sabe por quê? Porque elas aprenderam errado. Elas foram orientadas que Deus é misericordioso. Ele é misericordioso sim, mas Ele é juiz. Não pode ficar se proferindo palavra de paz. Ah, é tempo de paz para você, irmão, se você está sendo, de certa forma, sentenciado por algo que você cometeu. Ah, pastor, e a Bíblia fala que os meus pecados ficaram para trás quando eu desço as águas? Sim, mas Deus, Ele te fez uma nova criatura. Quando se fala que Ele faz uma nova criatura, não é para você, nova criatura, ficar tentando fazer as coisas que você fazia quando você era velha criatura. Você tem que esquecer. Eis que tudo se faz novo. E a Bíblia fala algo para você, que nós não devemos nos conformar com esse século. Nós não devemos nos conformar com esse século de forma nenhuma. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a boa vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Aí nós aqui estamos finalizando essa palavra com aquela suposição que muitos têm falado: tem que ser feita a minha vontade. É ou não é, pessoal? Tem que ser feito em primeiro lugar a vontade do nosso Pai. Tem que ser feito a vontade do nosso Deus. Pastor, eu não gostei dessa palavra. Ora por mim, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Porque até eu mesmo como pastor, eu estou lendo isso aqui, você pode ter certeza, a primeira pessoa a estar recebendo sou quem? Eu. Você sabia que quando eu chego em casa,
isso aqui que nós estamos transmitindo, eu vou assistir? Eu vou assistir. Pode terminar de 2, 3 horas da manhã, mas eu vou encontrar um horário e eu vou assistir. Eu vou assistir, porque aqui eu não estou na condição de Júlio César. Eu não estou aqui na posição de um pastor supremo, não, eu estou aqui na posição de servo. E tem coisas que quando eu vou assistir, eu recebo, às vezes até de uma forma, olha só como Deus falou. Porque quando eu estou aqui, automaticamente eu procuro me esforçar para se esvaziar de si próprio. Então, ainda que eu venha falar algo, pastor, essa palavra, ela veio bem de encontro ao meu coração. É melhor um amigo que te fale a verdade do que o inimigo que ele venha te apunhalar pelas costas, pessoal. E o Pai que ama, ele repreende. Diga graças a Deus, pessoal. Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de louvar aqui